Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre Pedro Álvares Cabral, mas sim os mistérios que existem em volta desse personagem. Eu não vou falar nem do descobrimento do Brasil, nem tampouco a viagem de Cabral a Calicut, mas sim alguns mistérios que envolvem esse personagem. Para quem não sabe, Cabral foi um navegador português que nasceu em Belmonte em 1467 ou 1468. E ele era um fidalgo. Fidalgo é filho de algo, né? Filho de alguém. Era uma pessoa importante. E ele era um nobre. A família dele era de nobres portugueses que lutaram em todas as guerras que Portugal participou. E ele foi muito jovem para a corte do rei e foi criança para lá. Lá ele estudou línguas, estudou humanismo, ele se especializou nas artes militares e era muito amigo do rei Dom Manuel I. E ele, dizem alguns historiadores, que ele foi o responsável pela contra-espionagem em Lisboa, porque Lisboa possuía muitos espiões que estavam querendo saber da ciência que os portugueses usavam, da famosa escola de Sagres, né? Porque os portugueses estavam na vanguarda das navegações. Era quase como hoje ir a Marte, uma missão a Marte. Então era tudo guardado muito segredo. A Espanha era a grande rival de Portugal. A Espanha tinha acabado de descobrir a América com Colombo. E os portugueses mantinham isso em segredo. E Portugal tinha o seu foco na Índia, no caminho para as Índias. Quando se dobrou o Cabo das Tormentas, depois virou o Cabo da Boa Esperança, os portugueses estavam no auge do seu poder marítimo. Então dizem que Cabral era um especialista em contra-espionagem. Isso tem um livro português. Eu não pude postar o nome do livro nem o nome do autor, pelas regras agora novas da plataforma. Eu vou ver se eu consigo fazer isso para que vocês tenham noção do que eu estou falando. E esse é um dos mistérios, né? Como que o rei ele chamou o Pedro Álvares Cabral, que não sabia nada de navegação, estava por fora do assunto, para chefiar a maior frota já criada no mundo. 13 navios cheios de riqueza e especiarias que iriam direto para a Índia. O que contam, né, que foi a diplomacia de Cabral, que eles queriam um diplomata. Era uma missão diplomata para seduzir o Samorim, porque Vasco da Gama, quando volta, ele faz o relatório e diz que o Samorim achou os portugueses de uma pobreza total. Então, essa expedição ia mostrar ao Samorim que Portugal era um lugar rico, era um lugar para se comerciar. E aconteceu o que aconteceu lá na Índia. Essa eu não vou entrar em detalhes, porque todo mundo já conhece essa história, né? E Cabral volta só com 4 navios, mas 4 navios pelo menos. Ele tinha 2 lotados de especiarias, que pagou umas 3 vezes a expedição. E ele também foi elogiado, ganhou o título de... Portugal não dava títulos assim de nobreza. Você entrava nas ordens de cavaleiro, as ordens de cavalaria, né? E ele entrou na Ordem de Cristo. Ele ganhou o título da Ordem de Cristo. Aí foi elogiado e o rei Dom Manuel se preparou uma segunda expedição. Só que essa segunda expedição seria uma expedição de vingança por causa do Samorim. Porque o Samorim tinha feito de tudo para acabar com essa coisa da diplomacia. O Samorim não estava nem aí para os portugueses, né? E os árabes atacaram e mataram vários portugueses. E Cabral revidou, bombardeou Calicut, matou uma série de árabes que eram do comércio, ligados ao comércio, afundou
navio dos comerciantes. Então a segunda missão seria uma missão de vingança. E ele comandaria, mas ninguém sabe por que isso passou para Vasco da Gama. Cabral ficou muito pé da vida com isso. Brigou com o rei, saíram, aquela boa relação que os dois tinham, acabou. Cabral voltou para Belmonte, ganhou um dinheiro, o rei de Portugal pagou uma pensão para ele, que foi muito dinheiro, mas Pedro Álvares de Cabral é esquecido, é esnobado pela história portuguesa durante muitos anos, até o século XX. E também foi esnobado pela história brasileira. O Brasil não sabia direito quem era Pedro Álvares de Cabral, quem descobriu o Brasil. Então, ele só foi resgatado por Pedro II. Quando Pedro II faz a viagem a Portugal, ele resgata a imagem do Cabral. Quando ele chega a Belmonte, ele vai visitar Belmonte, onde ele estava enterrado, ele fica horrorizado, porque ali o túmulo da esposa do Cabral era melhor cuidado do que do Cabral. O túmulo dele estava largado, jogado. E a morte do Cabral também é um mistério, porque encontra-se o corpo de Cabral caído, onde é praticamente o túmulo dele, perto do túmulo. E ninguém sabe do que Cabral morreu. E o túmulo, quando foi exumado, se encontrou uma coisa muito interessante. Além do esqueleto de Cabral, havia ainda mais 12 esqueletos masculinos, um esqueleto feminino e um esqueleto de uma cabra. Em 1903, se pediu que trouxesse o corpo do Cabral para aqui para o Brasil. E ele está enterrado numa igreja aqui no Rio de Janeiro. Só que ninguém sabe exatamente o que está enterrado ali. A gente não sabe se é o Cabral mesmo, ou um dos 3 que estavam com ele, ou a cabra. Porque esse esqueleto não pode ser aberto, é lacrado, é uma caixa de madeira e chumbo, não pode ser aberto. Então a gente não sabe, é um outro mistério, né? Quem está enterrado dentro do túmulo do Pedro Álvares Cabral. Outra coisa também é o rosto do Cabral. Nós não sabemos como é o rosto do Pedro Álvares Cabral. Com esse esquecimento, toda a documentação dele também, que nós podíamos saber de cartas, algum desenho, pintura do Cabral, foi destruído quando os franceses invadiram Portugal. Belmonte foi invadida e eles tacaram fogo, os franceses tacaram fogo em todos os documentos que tinham por lá, e nesse foi também o do Cabral. Então, o rosto do Cabral, a gente não sabe direito como é. Em 1520, o rei Dom Manuel construiu o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, e gravou o rosto dos heróis do descobrimento. E tem esse aí que o pessoal diz que é o rosto do Cabral. E também existe um quadro chamado Adoração dos Magos, do pintor Vasco Fernandes, que foi feito em 1501 ou 1506, a gente não tem uma certeza disso, que parece que é o Pedro Álvares Cabral, o cara que está ajoelhado perante a Virgem Maria. Então existe sempre uma coisa na vida do Cabral que a gente não sabe. Então o Cabral é um personagem extremamente misterioso. Não só a sua relação com Dom Manuel, que a gente não sabe porque eles discutiram de fato, o túmulo do Cabral, essa rejeição que durante muitos anos Portugal teve contra a imagem do Cabral, né? Provavelmente porque ele não era um guerreiro, os outros navegadores eclipsaram a imagem do Cabral. Vasco da Gama, que é o navegador mais conhecido em Portugal, que foi um guerreiro, né? O que ele fez em Calicut foi abrir as portas do inferno para o Samorim. Então nós esquecemos muito do Cabral. Aqui no Brasil também. Ninguém liga muito para a imagem do Pedro Álvares Cabral, o que é uma pena. Nós poderíamos fazer até um resgate desse personagem. Mas isso aí, gente, já é uma outra história. Oi, pessoal.
Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura!